Olá, seja bem-vindo. Nesta aula eu vou falar sobre porcentagem. O que é a porcentagem? Porcentagem é uma razão cujo denominador, o consequente, vale 100. Então, porcentagem é esta definição aqui, olha. Um valor P com esse símbolo porcento, né? Eu leio P%. É esse número P dividido por 100. Isto é a porcentagem. A porcentagem é muito utilizada no nosso dia a dia e também na administração, na contabilidade, na matemática financeira, ok? Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos supor que eu queira calcular 25% de 400. 25% de 400. A porcentagem é sempre de algum valor, né? Então, 25% é 25 sobre 100. Então, isso aqui vai ficar 25 sobre 100. Esse conectivo aqui é sempre vezes 400. Para facilitar os nossos cálculos, nós podemos eliminar esses dois zeros de baixo com esses dois zeros de cima. E fiquei com 25 vezes 4, que vai dar 100. Outro exemplo. Vamos supor que eu queira calcular 80% de 40. 80% de 40 é 80 sobre 100. 80%, 80 sobre 100, vezes 40. Para facilitar os cálculos, eu vou simplificar esse zero com este e este outro zero com este. Fiquei com 8 vezes 4, que vai dar 32. Outro exemplo, vamos supor que eu queira calcular 40% de 20% de 800. Então, eu quero 40% de 20% de 800. Então, é 40 sobre 100 vezes 20% é 20 sobre 100 vezes 800. Vamos facilitar nossos cálculos. Eu vou eliminar esse zero com este outro zero com estes dois zeros com estes dois zeros. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, eu terei 64. Mais um exemplo. Vamos supor que o problema te peça para calcular 30% ao quadrado. 30% ao quadrado vai ser 30 sobre 100, isto ao quadrado. Aqui, facilitando nossos cálculos, vou simplificar esse zero com S e eu vou ter aqui 3 décimos ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 9 sobre 100 é 9%. Ok? Vamos a mais um exemplo. Aqui em cima. Vamos supor que ele peça para calcular a raiz quadrada de 25%.
A raiz quadrada de 25% é a raiz quadrada de 25 dividido por 100. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 100 é 10. Para mim transformar isso em porcentagem, eu teria que ter o denominador 100. Se eu acrescentar um zero embaixo e um zero em cima, isto é, multiplicar em cima e embaixo por 10, eu tenho 50%. Então, basicamente é isso, a porcentagem. Bom, a taxa relativa ou taxa unitária é muito utilizado para nos auxiliar nos cálculos de matemática financeira. Bom, o que vem a ser a taxa relativa ou taxa unitária? Por exemplo, eu tenho uma taxa percentual ou percentual de 15%. Para mim transformar essa taxa percentual numa taxa relativa ou numa taxa unitária, basta eu dividir o 15 pelo 100. Dividindo 15 pelo 100, eu vou ter 0,15. Vamos supor agora que eu tenha uma taxa de 8%, a taxa percentual. Eu quero transformar em taxa relativa unitária. Então eu vou pegar esse 8 e dividir por 100. 8 dividido por 100 vai me dar 0,08. Vamos supor que eu tenha uma taxa percentual de 3,7%. Quero transformar em taxa relativa ou taxa unitária. Eu vou pegar 3,7 e dividir por 100. Logo, eu vou ter 0,037. Perceba aqui na taxa para você transformar a taxa percentual para unitária, que a quantidade de zeros que nós temos aqui, que no caso sempre é 2, né? Porque é porcentagem, é a quantidade de casas que você desloca a sua vírgula. A vírgula está aqui no final, 15 é 15,0. Então ela anda uma, duas. Ó, duas casas decimais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 2 zeros. Nós andamos a vírgula duas casas decimais. Agora presta atenção aqui. Olha, aqui eu tenho 2 zeros, mas está vendo que a minha vírgula está aqui depois do 3? Então é duas casas decimais até onde se localizava a vírgula. Então fica 0,037. Um dos assuntos da porcentagem que cai com mais frequência em provas de concursos, até mesmo de vestibular, é os problemas que envolvem acréscimos e decréscimos, ou acréscimos e descontos. Esse assunto é o assunto que envolve a maior parte da matemática financeira, incluindo a porcentagem e os juros. Então, eu vou, através de problemas, de alguns problemas, eu vou explicar para vocês como calcular um acréscimo, como calcular um desconto. Então, vamos pegar aqui um probleminha. Olha, um produto sofreu em janeiro um acréscimo de 20%. Em fevereiro, outro acréscimo de 40%. E em março, um desconto de 50%. Neste caso, podemos afirmar que o valor do produto após a terceira alteração em relação ao preço inicial é: alternativa A, 10% maior. Alternativa B, acréscimo superior a 5%. Alternativa C, desconto de 84%. E alternativa D, desconto de 16%. Muito bem.
Como é que eu vou resolver esse tipo de exercício? Nós vamos colocar aqui um valor simbólico. Como eu quero saber a taxa, o meu valor não importa. Vamos supor que esse produto, ele vale hoje R$100. Vamos fazer essa suposição, que hoje este produto vale R$100. O que aconteceu? Em janeiro, ele sofreu um acréscimo de 20%. Então, de janeiro em janeiro, ele sofreu um acréscimo, que eu vou representar por um sinal de mais, um acréscimo de 20%. Eu quero saber quanto ele passou a custar. Quanto ele passou a custar. Não quero saber de quanto foi o aumento. Eu quero saber quanto ele passou a custar no final de janeiro. Então, nós vamos fazer assim, olha. Eu vou pegar o meu valor e multiplicar por 100%. 100% é o valor dele hoje, mais esse acréscimo de 20%. Vezes o meu valor inicial, que é o valor do produto, que no caso aqui eu considerei como se fosse R$100. Então eu vou fazer 100 mais 20 dá 120, então fica 120% vezes R$100. Vamos transformar esse 120% em fração, numa razão de denominador 100. 120 sobre 100. Isso multiplicado por 100. Podemos simplificar este 100 com este 100. Então, eu fiquei com R$120. Então, o produto custava R$100. Após um aumento de 20%, ele passou a custar R$120. Depois, o que ocorre? Em fevereiro, ele sofreu outro acréscimo de 40%. Então, em fevereiro, mais um acréscimo, só que agora esse acréscimo é de 40%. Muito bem. Então, nós vamos lá. Se foi um acréscimo, eu vou somar com 100%. Então, 100 mais 40% vezes. Agora, atenção. Eu estou multiplicando pelo valor atual. Qual o valor atual? O valor atual é 120, não é mais o 100. Porque ele já sofreu esse acréscimo de 20%. Então, agora é 120 aqui, ó, vezes 120. Então, vai ficar 100 mais 40. Vai dar 140% vezes 120. Vamos transformar essa porcentagem em fração. Fica 140 sobre 100 vezes 120. Vamos facilitar o nosso cálculo simplificando aqui, cortando os zeros. Ó, esse zero com esse zero com esse. Aí ficou 14 vezes 12, que vai dar R$168. Então, após esse segundo aumento, que foi de 40%, esse produto passou a custar R$168. Aí o que aconteceu? Em março, ele sofreu um desconto. Ele sofreu um desconto de 50%. Então, se é desconto, eu vou representar com um sinal de menos aqui, ó. Um desconto de 50%. 50% é a metade, ou seja, é a metade de 168. Então, como é que eu faço essa conta? Olha, 100%, se é um desconto, é menos 50. Então, é 100 menos 50%. Vezes quem? Vezes esse valor atual, que é 168. 168
168. Então vai ficar 100 menos 50 vai dar 50% vezes 168. Agora eu vou transformar em fração, vai ficar 50 sobre 100 vezes 168. Vamos simplificar aqui, eu vou eliminar este zero com este, aí eu vou fazer 5 décimos. 5 décimos eu posso simplificar, dá 1 sobre 2, né? Vai ficar 1 sobre 2, simplificando por 5, vezes 168. 1 vezes 168 é 168, e 168 dividido por 2 vai me dar 84. Então, após a terceira alteração, o meu valor, o valor do produto passou a ser R$ 84. A pergunta diz o seguinte, que valor, após a terceira alteração, em relação ao preço inicial, ocorreu com esse produto? Olha, o meu preço inicial era R$ 100. E no final da terceira alteração, ele ficou valendo R$ 84. Então, existe uma diferença aí. Era R$ 100, ele passou a custar R$ 84, ele diminuiu o valor dele. Se ele diminuiu o valor dele, é um desconto. Desconto de quanto? 100 menos 84. 100 menos 84, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16% de desconto. 16% de desconto em relação ao valor inicial, ok? Então, isso se encontra aí na alternativa D. Esse é um probleminha que envolve acréscimo e descontos. Bom, vamos a um segundo exercício aí, para fixar bem esse assunto. Uma mercadoria está sendo vendida com um desconto de 20% sobre o valor da etiqueta, no caso de pagamento à vista. Sobre o valor com desconto, o consumidor conseguiu mais 10% de abatimento. Qual a porcentagem acumulada do desconto? Alternativa A, 28%, alternativa B, 36%, alternativa C, 50%, alternativa D, 64%. Muito bem, eu quero saber a porcentagem acumulada do desconto. Então, eu vou considerar que o meu valor inicial seja 100. Vamos colocar aqui o valor inicial 100. O que ocorreu com essa mercadoria? Ela teve um desconto de 20%. Então, vamos pôr aqui, ó, desconto de 20%. Então, quer dizer que ela reduziu, o valor dela reduziu 20%. Então, vamos lá. Vou fazer 100 menos 20% vezes o valor da mercadoria, o valor atual da mercadoria, que é 100. Então, vai ficar 100 menos 20 dá 80. 80% vezes 100. 80% é 80 sobre 100. Vezes 100. Podemos simplificar aqui, ó, esse 100 com este 100. Então, o preço da mercadoria, após o desconto de 20%, passou a ser R$ 80, se considerarmos o nosso sistema monetário.
Depois, sobre o valor com desconto, então quer dizer agora esses R$80, o consumidor conseguiu mais 10% de abatimento. Se ele conseguiu mais 10% de abatimento, ele conseguiu um desconto de 10% em cima desses R$80. Então, vamos lá fazer a continha. 100 menos 10% do valor de R$80. 100 menos 10 dá 90. 90% vezes 80. Transformando em fração, vai ficar 90 sobre 100 vezes 80. Vamos simplificar aqui cortando esse zero com esse e esse com esse. 9 vezes 8 vai dar 72. R$72. Então a mercadoria passou a custar R$72. Qual o valor do desconto acumulado? Ele custava 100, a mercadoria custava R$100. Passou a custar R$72. Qual é essa diferença? 100 menos 72 é igual a 28% de desconto acumulado. E isso se encontra aí na nossa alternativa A. Ok? Eu espero ter esclarecido esse assunto. Até a próxima.